Vamos então abrir a Bíblia. Hoje não é em Atos, mas é no mesmo escritor de Atos, em Lucas, capítulo 2. A gente vai ler nos versos 1 a 7, nesse texto que, claro, escolhemos um texto de Natal para essa época aqui do ano. Não sei se você percebeu, a gente está comemorando Natal hoje. E lembrando-se, até antes de ler o texto que eu falei aqui na hora dos avisos, aqui a gente depois vai ter um momento aqui, as crianças vão entrar, então pai e mãe, não se preocupe que se você ver aí seu filho daqui a algum tempinho, né, entrando aqui, é porque a gente quer que as crianças também participem naquele momento ali das luzes que a gente vai ter já, tá bom? Então vamos ler lá Lucas 2, versículos 1 a 7, quando diz o seguinte: naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque ele era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos falar um pouquinho do nosso Natal aqui? E eu não vou pedir para você levantar a sua mão não, porque talvez alguma dessas coisas a gente se inclua aqui também. Tem alguém aqui que ainda não comprou nenhum presente de Natal, e só de eu falar isso começou a bater uma ansiedade, porque você sabe que você vai ter que fazer uma visita naquele tenebroso lugar em dezembro chamado Shopping Center? Não precisa levantar a mão. Só de lembrar isso, a Beth está falando assim, eu já comprei. Só de lembrar isso, às vezes a gente vai estar aqui tenso, o shopping não tem jeito, é hoje, é amanhã, é terça, quarta, nem se fala. A ansiedade talvez de passear, de tentar achar um lugar, seja onde for, não na hospedaria, mas ali no estacionamento, para você comprar um presente que obviamente, muito fácil de achar. Eu quero uma coisa encantadora, que seja que minha esposa, que meu marido, que meu filho ame, e eu quero que ele custe até R$30. Você tem alguma coisa para mim? É um milagre de Natal, né, gente? Tem alguém aqui que talvez não tenha também, já tem aqui uma ceia para preparar essa semana, e olha, vai correr atrás ou do bacalhau, vai correr atrás do Chester, vai correr atrás de comprar uma coisa que você vai pedir no dia 23, que você tem certeza que vai ser super fácil, que ela esteja disponível para você no dia 24, mas você ainda não tomou nenhuma atitude em relação a isso. Tem hora que esse fim de ano deixa a gente tenso, até porque, gente, apesar do Natal ser um momento também de reflexão, um momento de pausa, muita gente, momento de férias, ou de diminuição do trabalho, ou recesso aí no judiciário, tanta coisa que nesse momento começa a se acalmar um pouco, mas a nossa vida vem de um ritmo extremamente acelerado, todos nós vivemos assim, e a nossa tendência às vezes deixar as coisas de última hora, não é por talvez falta de planejamento, é porque a gente está sempre dizendo, amanhã eu vou, deixa eu só cumprir mais esse prazo, amanhã eu vou, deixa eu só responder esse e-mail, amanhã eu vou, deixa eu só resolver esse problema aqui no meu trabalho, deixa eu só fazer, e a gente vai deixando. Mas imagine que alguém, não uma fada madrinha, mas um serviço que parece mágico, chegue para você e diga para você o seguinte: não se preocupe, eu vou comprar todos os presentes que você precisa, só você me dizer a idade, o gosto, a preferência das pessoas, que eu vou me virar, vou comprar, e pode ter certeza que lá no dia 24 de dezembro o presente vai estar lá, na noite de Natal. Eu vou na sua casa, eu compro, e eu faço outra coisa, eu cozinho também. Então não se preocupa com a ceia, o que você precisar, me diz aí o seu cardápio, que a pessoa vai lá e escreve, ela diz, ela vai comprar, ela vai se virar, e além disso, vai na sua casa fazer esse serviço completo de Natal, não é apenas a cozinha, não são apenas os presentes, mas também a decoração, porque afinal, hoje é o dia 21 de dezembro, você lembrou que nem a árvore de Natal você montou, eu monto para você, faça a decoração de Natal, aquela mesa que você vai ver alguma coisa similar no Instagram, e você vai se encantar, você vai sentir um filme com tanta beleza e fartura. E o toque final, e no final de tudo, eu lavo
recolho e levo tudo para casa. Olha só, acabou, amém. Acabou tudo e você ainda não vai ter que nem se preocupar com aquele restinho, o que você vai ter que fazer com aquela louça enorme. Você vai desconfiar se alguém oferecer um serviço desse, hoje no dia 21 de dezembro, não vai? Você olha para o Instagram, olha para o site, conversa com outras pessoas que já contrataram e você percebeu que aquilo ali não é um golpe tão típico às vezes desse final de ano. Não, aquilo é verdade, é legítimo. A primeira surpresa vai ser: tá bom, meu amigo, como é que a gente fala no Rio, quanto é que vai custar essa brincadeira? Ele fala o preço do serviço, é caro, mas é justo. A pessoa tem experiência, outras pessoas já fizeram esse serviço que você não conhecia e você fecha, e olha, a sua expectativa, com certeza, ela vai lá em cima. Vou arrasar, a família toda vai ficar feliz, você vai ficar feliz, você vai ser o salvador do Natal. Nossa, nunca houve em toda Jerusalém, todo o Rio de Janeiro, tamanho resplendor e glória, com essa mesa, com essa comida, com esses presentes, com essa árvore, tudo ali maravilhoso. Você vai arrasar, a família vai gostar e você vai poder passar o domingo, segunda, terça, sem se preocupar com absolutamente nada. Chega o grande dia, você teve que sair de casa por um tempo para deixar a pessoa ali, a equipe dela arrumar. Você abre a porta e só existe uma palavra para descrever aquele momento: decepção. Uma decoração genérica, algo que talvez você, se arrumasse alguma das coisas que você lá tinha, você ia conseguir fazer. Até alguns itens de plástico que você percebeu, nada contra o plástico, mas aquele plástico que parecia que foi tirado de uma festa infantil. A comida estava lá, mas não tinha glamour, não tinha nem muito sabor, algo também genérico. E os presentes, essa terrível e difícil tarefa, ninguém gostou muito do que ganhou. Odiaram, mas também não gostaram muito, parece que tudo veio errado. Qual é a sua sensação nesse momento? Você confiou em alguém que sabia fazer, alguém que tinha experiência, alguém que até cobrou um preço apesar de justo, caro, e mesmo naquele momento você confiou e ela já fez aquilo com outras pessoas. Talvez o sentimento traduzido fosse ser de decepção, tristeza, frustração, e eu tenho certeza que ninguém no dia 24, 25 de dezembro quer passar o Natal com esse sentimento, como dizem os mais antigos, com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Ninguém quer. Imagina o primeiro Natal. O primeiro Natal começa com uma coisa sobrenatural. Um anjo, gente. A gente está lendo o livro de Atos, e às vezes a gente passa, batido por essa leitura. Um anjo apareceu. Aparece a Maria, e diz uma notícia que é absolutamente incrível na acepção da palavra. Não dá para acreditar, porque de fato só Deus poderia fazer isso. Maria, você vai ficar grávida, mas não do jeito que talvez você esteja pensando. Você vai ficar grávida do Espírito Santo. Já é uma notícia esquisita, quase difícil de acreditar. O anjo vem, aparece disso e ainda fala assim: mas esse filho aí que você vai carregar não é apenas uma pessoa comum, um outro qualquer, um filho que talvez fosse esperado, mas apenas um filho humano. Vai nascer de você o Filho de Deus. Se o anjo dissesse isso, não para você, porque isso não vai dizer, não vamos ser hereges a esse ponto, mas vamos imaginar a gente na cabeça de Maria. Um anjo fala isso, ele aparece de maneira sobrenatural, diz que você vai ter um filho de maneira sobrenatural, e que esse será o Filho de Deus. Pergunta, gente, é para se preocupar com alguma coisa? O próprio Deus disse que o acontecimento seria sobrenatural, ele iria fazer as coisas acontecerem de um jeito que nenhum ser humano poderia fazer. Talvez Maria tivesse com aquele salmo ali na cabeça: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém, aleluia, glória a Deus. Está ótimo, Deus está resolvido, Deus está no controle, está nas mãos do Senhor. Mas uma pergunta para você: essa é a história do Natal? Foi tudo tão tranquilo assim, e tão glamuroso assim? Vamos olhar não só esse texto, mas outros. Ele começa promissor.
Mas acontece que houve um decreto de um recenseamento, o que vai enfatizar, como nesse texto que a gente leu, o lado histórico da narrativa, né? O recenseamento, quem era o governador, quem era o rei, todas essas figuras de autoridade colocadas no texto de Lucas 2, é para lembrar que isso aqui foi um fato histórico, e que fez com que aquele casal, depois daquela notícia tão bonita, tão sobrenatural, tão especial, fez com que eles tivessem que ir para um outro lugar, uma tal de Belém, que a gente lembra tanto nesse momento do ano. E Maria já estava naqueles dias, já estava lá para dar a luz. E o que ela estava carregando? Vamos relembrar isso para que a gente veja ali o drama dessa história. Maria não estava carregando ali, ela não estava levando um presente precioso, ela não estava ali levando um perfume caro, ela não estava ali levando como um carro forte, uma tonelada, uma quantidade enorme de dinheiro, de moedas de ouro. Não era isso, gente, era muito mais do que isso. O que ela estava carregando dentro de si era o Filho de Deus, enviado por Deus, o justo, o perfeito, o Salvador, o Alfa, o Ômega, o Senhor sobre todas as coisas estava no ventre de Maria. Deus está no controle, não dá para dar nada errado numa história que Deus está controlando de maneira, parece muito especial, porque o plano dele, nenhum dos planos dele pode ser frustrado, mas você imagina ali, gente, é o Filho de Deus, mas ele não vai nascer naquele super hospital. Não era bem assim as coisas naquele tempo, mas para a gente imaginar um pouquinho, ele não tem as portas abertas naquela hospedaria. Vamos ver o que era uma hospedaria naquele tempo? Porque a gente ouve essa palavra hospedaria, a gente pensa logo, talvez, num hotel simples, não é isso? E não era bem isso que essa palavra, inclusive hospedaria, tem para dizer para a gente. Não era um local, por incrível que pareça, para você se hospedar de maneira paga ou coisa parecida. Haviam esses locais na época de Jesus. Quem vai usar, inclusive, um local como esse é Jesus, lá em Lucas, ainda na parábola do bom samaritano, quando aquele homem, né, a história fala isso, de um homem que foi assaltado, depois um outro homem, o bom samaritano, vai cuidar dele e manda ele sim para uma hospedagem, para o lugar onde ele pudesse ali ser tratado, cuidado, era pago para isso. Esses eram os lugares naquela época. Existe uma outra palavra, inclusive aqui no texto da Bíblia, para descrever esse lugar. Hospedaria aqui é diferente. Hospedaria é um quarto de hóspede, como alguns de nós temos nas nossas casas, que era alguma coisa muito comum das casas judaicas daquele tempo. E apesar de a gente falar de perrengue, esse episódio que nós acabamos de ler aqui, que às vezes a gente está acostumado a ouvir de uma maneira um pouco diferente, não foi esse super perrengue que a gente imagina. Como é que a gente imagina o Natal, né? Maria e José ali chegando em Belém às pressas, Maria começa a sentir as contrações, não é isso? Ela vai batendo de hotel em hotel, ninguém abre a porta para ela, até que ela vê lá um lugar ali dos animais e vai ter o filho ali. Não foi bem isso que aconteceu, gente, por incrível que pareça, e não estou querendo acabar com o seu sonho de Natal, não, mas fazer jus aqui à descrição. Maria e José não chegaram apressados em Belém. Verso 6, enquanto estavam lá, chegou o tempo dela dar a luz. Lucas é muito preciso nas suas descrições, tanto é que, repito, ele colocou aqui quem eram as autoridades naquela época, preciso na época de falar, na época de dizer, ou explicar os tempos ali que estavam acontecendo. Maria e José já estavam lá, eles já estavam em Belém, e chega o momento dela dar a luz, e eles já estavam provavelmente já hospedados em uma hospedaria, ou seja, num quarto de hóspede. Vamos mudar a palavra agora? Eles já estavam num quarto de hóspede, não havia lugar no aposento de hóspedes. Aí sim a culpa provavelmente é do recenseamento, a cidade estava cheia, então começou a ficar difícil. Mas eu me perguntei mesmo, ao ler esse texto, mas espera aí, imagina que eu vou para a casa da Paloma e do Adriano, eu estou no quarto de hóspede dele, dou uma saidinha, aí quando eu volto, já tem jeito no meu quarto de hóspede. Falta de educação total, né, gente? Como assim ela voltou e tem um lugar ali?
É porque a nossa cabeça é dos dias de hoje. Privacidade, a nossa lógica contemporânea não era assim, era um quarto. Vai chegando mais um, vai chegando mais um, vai chegando mais um, e a gente vai botando gente para dentro. Essa noção desse espaço extremamente privado, ela é muito nossa hoje em dia, muito diferente daquele tempo, até porque não tinha milhões de lugares para as pessoas se hospedarem ali. Então, a casa de hóspedes, né, o lugar de hóspedes ali, o quarto de hóspedes, era um coração de mãe. Sempre cabe mais um. Vamos entrar, pode entrar. E quando Maria e José chegam, não havia lugar mesmo ali naquele quarto, porque uma coisa é dormir no quarto de hóspedes com mais 3 famílias, comum naquele tempo. Outra coisa, gente, aí sim é ter um parto com mais gente. Aí já fica mais complicado. Aí sim eles precisavam de privacidade, segurança para aqueles momentos, e eles vão para o lugar dos animais, comum também nas casas judaicas daquela época, diferente de hoje em dia. A gente quer que os animais, se a gente tiver, no máximo o cachorro, o gato e a tartaruga, pode ficar aqui dentro de casa, mas um cavalo, um burro, que for, pelo amor de Deus, fica ali longe. Não era assim naquele tempo. E Jesus nasce ali. Chega, não tem lugar no quarto dos hóspedes, porque talvez já tinham mais hóspedes, vai para o lugar dos animais, e Jesus nasce na manjedoura, aquele recipientezinho, sim, para a ração dos animais. E ela não é, talvez, a história, como a gente está acostumado a ler, de um casal desesperado, que entra na cidade, e que não mais tem lugar para se hospedar. Mas veja, ela também não é a história do nascimento de um rei. Por isso que essa história é propositalmente por Deus narrada sem glamour, porque reis não nascem assim. Você imaginou César Augusto, o filho dele, ou ele mesmo no seu nascimento, que é descrito em algumas obras, falando como alguém que nasceu, César Augusto, na casa da aristocracia romana? O evento, dizem aí algumas obras, tinha presença social e pública, e havia um grande interesse religioso e político quando nascia o filho de um rei. Todo mundo ia querer participar, muito diferente dos nossos dias, gente. Você imagina o filho de um político influente, todo mundo que está ali na corte vai querer participar naquele momento, vai querer dar publicidade, vai querer dizer que esteve ali presente, porque quer estar perto do rei. Era assim que acontecia naquela época também para os grandes nascimentos. Mas os reis não nascem nos lugares comuns, os reis não nascem com pequenas intercorrências, o rei não nasce com as testemunhas que Jesus teve para falar do seu nascimento. Quem é que foi ver Jesus, gente? Quem foi testemunhar o nascimento de Jesus? Os pastores. Semana passada a gente teve aqui um encontro falando do Natal com The Chosen. A gente colocou até aqui, vou falar aqui para quem não esteve, sobre essa pessoa, sobre esse grupo que eram os pastores, e o especial vai falar sobre esse assunto. Quem eram os pastores? Trabalhadores rurais, gente pobre, gente contratada para cuidar, obviamente, dos rebanhos que pertenciam, esse sim, aos grandes proprietários do templo, grandes proprietários ou ao templo. Mas não é só isso, não é só a questão da sua simplicidade e da sua pobreza, o que também está aí incluído como testemunha do rei Jesus. Eles eram vistos como impuros, que eles lidavam com sangue, animais mortos, sujeira, e não conseguiam, em função do seu trabalho e de lidar ali com toda essa questão do sacrifício físico mesmo, observar com rigor as leis cerimoniais. Dizem aí sim alguns comentaristas que os testemunhos deles nos tribunais eram desacreditados. Aí eu te pergunto, esse é o cenário para o nascimento de um rei? Uma testemunha desqualificada, tendo que nascer, não no quarto, aí sim, no quarto principal dos hóspedes, mas tendo que se mover de lá, para ir para um lugar junto com os animais, para nascer, não num berço de ouro, mas para nascer numa manjedoura. Não, esse é um lugar de gente comum, não é um lugar de reis. Esse é um nascimento testemunhado numa festa estranha, com gente esquisita, gente rejeitada, mal vista, e agora sim, no meio de alguns
perrengues que acontecem tempos depois, com o grande vilão do Natal, que não é o Grinch, gente, Herodes, essa figura que só a gente falar do nome dele na época de Natal, a gente desperta ali esse antagonismo muito claro com Jesus Cristo. Enciumado, Herodes. Quem é que poderia ocupar o trono dele? Quem é que seria esse rei insurgente que poderia ameaçar ele? Ele não queria ninguém ali que pudesse fazer essa ameaça, e ele manda matar as crianças. Vocês estão lembrados ali da história, recebe a visita daqueles magos do Oriente, vai saber a respeito do nascimento, e para que ele não tivesse concorrência, ele simplesmente manda matar, não investigar simplesmente onde está aquela criança, para tentar matar uma. Não, faz o seguinte, para não ter dúvida, manda matar todas as crianças de até 2 anos de idade. Por que até 2 anos? Porque esse episódio provavelmente foi algum tempo depois, até para os magos irem lá ver Jesus, foi um tempo depois. Então aí, vamos pensar, de 0 a 2 anos, a gente não sabe exatamente o tempo, ele bota ali uma régua, um limite para cima, um limite para baixo, assim, de até 2 anos, que eram todos os bebês mortos, porque eles queriam matar Jesus Cristo, porque ele queria matar Jesus. E aí Maria e José têm que fugir dessa matança. E a gente olha e percebe que esse Natal, aí sim, ele não é tão glamuroso assim. Primeiro porque ele tem um quê de comum, e ele tem um quê desafio, de luta no meio dessa perseguição que acontece com Jesus, ainda criancinha, de 0 a 2 anos de idade, algo assim. Mas a gente vai lembrar de alguma coisa que a gente falou lá no início, sobre essa festa, sobre esse Natal. Quem é que está organizando a festa? Quem é que está preparando esse nascimento? Quem é que está orquestrando toda essa história? Foi o Criador do universo, aquele que tem o poder de fazer todas as coisas acontecerem do jeito que Ele quer, aquele que poderia preparar as melhores coisas do mundo, as situações mais fáceis, as mais glamourosas, as mais festivas para o nascimento do seu filho, para a vinda do seu filho. Deus, o Criador do universo, é o autor dessa festa. Mas o que Ele faz? Ele enviou o seu filho de uma maneira tão comum, tão ordinária, nesse seu nascimento, para que também todos os comuns soubessem que existe uma salvação absolutamente extraordinária, uma salvação que irrompe a nossa vida comum, para mostrar até no meio do nosso cotidiano comum, que todos nós vivemos, que existe um Deus amoroso, capaz de nos presentear no nosso dia a dia com a sua maravilhosa graça. E não é de hoje que esse sentimento assola a humanidade, mas a gente não gosta de sentir-se como uma pessoa comum, não é verdade, gente? Nós gostamos de sentirmos pessoas extraordinárias, queremos, lá no fundo, ter nascido, ou termos vivido, ou sermos tratados como um rei. E muitas das nossas frustrações, elas nascem de quando a gente olha para a nossa vida, e a gente se sente uma pessoa comum. Já reparou nisso? Que hoje a gente se sente frustrado porque a nossa vida é ordinária, a nossa vida é comum. E se esse é o nosso sentimento do Natal, a gente até pode dizer: bem-vindo ao clube de Jesus, bem-vindo à igreja. Ele não vai atrás, ainda que ele se converta, dos reis. Ele busca os seus filhos, e não busca nos palácios. Ele busca inclusive no meio dos pastores, Ele busca nos escritórios comuns dos nossos dias, nas lojas comuns dos nossos dias, nas favelas, no asfalto, no Catete, em Botafogo, no Flamengo, para que conheçam o extraordinário da vida,
que, veja, o extraordinário da vida não é ser um rei. O extraordinário da vida é conhecer o verdadeiro rei, que ao mesmo tempo ele é comum e ao mesmo tempo extraordinário, que ele é servo e ao mesmo tempo ele é Senhor, que ele é humilhado e ao mesmo tempo ele é o Rei dos Reis, exaltado, seu nome foi exaltado acima de todos os nomes. Alguém que entra no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ele não se revela apenas àqueles poderosos, os grandiosos, nós que volta e meia queremos fazer algum tipo de seleção sobre quem mais vai receber essa revelação extraordinária de Deus, mas não, ele entra no nosso cotidiano, nos salva de nós mesmos, apesar de toda a nossa, não apenas pecaminosidade, claro que é isso, mas a nossa vida comum. E o que ele nos dá? Vida e vida em abundância, gente. Aquele que é servo, aquele que é Senhor, aquele que é comum, aquele que é extraordinário, aquele que vive uma vida simples, mas ao mesmo tempo é o Rei dos Reis, nos chama a conhecer o Senhor dos Senhores, para que a gente tenha uma vida extraordinária no meio da nossa vida comum, porque essa é a história, é a narrativa da vinda de Jesus Cristo. No meio da pesca, ele mostra algo extraordinário. No meio das refeições comuns daquele dia, Deus mostra coisas extraordinárias. No meio das dores, das tempestades, dos passeios de barco, das andanças daquele tempo, da vida comum daquele tempo, Jesus Cristo, de maneira extraordinária, mostra uma vida diferente para pessoas comuns, vivendo o seu dia a dia. E é claro, essa história toda também mostra que nem sempre a nossa convicção, que a gente repete tanto naquela frase, Deus no controle, e Ele está mesmo, significa tapetes vermelhos. Nem sempre aquela frase, Deus no controle, significa uma vida tranquila, significa palácios, porque essa não é uma promessa de Deus para nós. Jesus não disse, nesse mundo tereis tranquilidade. Disse isso, gente, nesse mundo tereis aflições. Mas nós não queremos isso. Lá no fundo, quando a gente diz Deus está no controle, o que a gente quer é isso: tapetes vermelhos estendidos, a mesa posta e sempre farta, zero preocupação, zero problema, zero desafio, nenhuma dificuldade. O primeiro Natal não foi assim. Ele foi comum e ele foi difícil ali naqueles primeiros anos. Você imagina viver sobre a ameaça de um rei ou de um imperador, de um rei poderoso, capaz de sim, de mover os seus exércitos, os seus comparsas, os seus capangas, para matar as crianças de 0 a 2 anos. O primeiro Natal foi comum e foi difícil, como a sua vida, como a minha vida, como a nossa vida é. E mesmo sem os tapetes estendidos para nós, e mesmo com as dificuldades que nós passamos, a gente precisa reconhecer o Senhor da história, que Ele continua, mesmo com as ameaças, mesmo com as dificuldades, Ele continua tomando conta da nossa vida, Ele continua dirigindo os nossos passos, mesmo quando tudo parece estranho, e a gente pode olhar para Deus: Senhor, não foi você que orquestrou essa história toda? Por que isso tudo? Ele sabe, Ele conhece, Ele dirige os desafios da nossa vida, gente. E há uma outra grande notícia nessa história toda, e com ela a gente já caminha aqui para o final. Quando a gente leu aqui no momento da confissão, mas o anjo lhe disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Cristo, Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deus não está indiferente. Talvez seja um sentimento que eu e você tenhamos.
apesar de tudo isso que a gente disse aqui, apesar de tudo isso que a gente falou aqui, da vida comum, de gente comum, que Deus se revela a qualquer pessoa, no sentido de que não precisa ser um rei, pode ser um pescador, pode ser um pastor, pode ser um comerciante, pode ser um empresário, e de que Ele se preocupa com a gente, apesar de tudo que acontece, de que a vida não precisa ser matematicamente tudo dando certo no final, não, mas a gente carrega uma sensação de dúvida. Ele está presente, Ele é o Deus conosco, e o presente que a gente mais precisa, Ele nos deu nesse Natal, de maneira muito especial, é proclamada. Ele nos deu o que, gente? A salvação. Hoje, na cidade de Davi, Ele nasceu. No meio de tanto problema, no meio de tanta dificuldade, no meio de tanto caos, a gente pode ter essa certeza que a salvação veio, e de que Ele está entre nós, e de que hoje a gente pode celebrar da mesma forma, porque Ele não apenas nasceu e morreu, porque Ele nasceu, morreu e ressuscitou, que sim, Jesus Cristo está vivo. Ele não é uma figura presa numa manjedoura, numa imagem, ou numa lembrança no dia 25 de dezembro, não, Ele está vivo, Ele está com a gente, Ele está no nosso meio, conhecendo a ordinariedade da nossa vida, mostrando que no meio disso tudo, há um Deus maravilhoso que nos acompanha, mostrando que no meio disso tudo, há um Deus que nos acompanha no meio dos nossos desastres, no meio das nossas dúvidas, no meio das nossas dificuldades, e um Deus que abre os nossos olhos, para que a gente perceba o milagre da vida, de que nós não somos fruto do acaso, que talvez nunca alcemos a alçada ou o lugar de um rei, de uma celebridade, de uma pessoa glamourosa, mas nós não somos fruto do acaso, nós somos filhos de um Pai muito, muito, muito amoroso, e que precisamos todos os dias, não só da manjedoura, mas que precisamos todos os dias da cruz de Jesus, porque Ele ali nos salvou, nos redimiu, nos perdoou dos nossos pecados. Ele rompeu no nosso cotidiano para mostrar uma vida extraordinária, que talvez não seja essa vida extraordinária que a gente esteja pensando, mas a vida que Ele oferece para nós pela graça, e mostrar que no meio da nossa vida ordinária, Ele nos presenteia com isso, a salvação, de no dia a dia, de no pão de cada dia, nas refeições comuns, nas nossas andanças, no nosso trabalho, nas nossas idas de ônibus, de táxi, de Uber, a pé, de bicicleta, o que for, a gente percebe que existe um Deus, a gente crê que existe um Deus maravilhoso, que a gente pode falar, e só podemos nos reconectar com Ele, porque o Filho de Deus veio mostrar a extraordinariedade que é sermos chamados também de filhos dEle, porque fomos perdoados dos nossos pecados, e um Deus que no meio de tanto caos, Ele não nos abandona, porque apesar de tudo isso, Ele é o Deus conosco, todos os dias.